A temperatura global caiu para menos 100 graus Celsius. Não há comida, não há água. As pessoas começaram a se comer umas às outras, mas nosso garoto, Anfeng, pode cultivar comida ilimitada, água e até animais, a partir de um suco especial dentro do seu quarto. Mas ele nem sempre foi assim. Ele costumava ser um solitário virgem e perdedor, dentro de um prédio abastecido com rações e comida quase congelada. Alguém com passos silenciosos está se esgueirando com uma barra de ferro ensanguentada. Neste quarto, está nosso garoto, Anfung, subitamente. Uma voz feminina fofa chama seu nome. Anfung espreita pelo buraco e vê que era sua amiga de escola, Yona, aquele com os grandes melões e curvas loucas. Ela estava tremendo de frio. Lágrimas em seus olhos, batendo na porta dele. Anfung, corando, imediatamente abre. Já está mortalmente frio. Mas essa visão celestial é o suficiente para aquecer nosso garoto virgem. Ele diz a ela para entrar, dizendo que é perigoso e está congelando lá fora. Agora sim, é assim que se aquece um apocalipse frio. Mas no meio do caminho, ela de repente agarrou a porta e beijou nosso garoto. Anfeng, antes que nosso garoto pudesse entender alguma coisa, ela começou a brincar com a boca dele, sugando-o até secar com a boca. E isso continuou por alguns minutos. Finalmente, depois que ela sugou Anfung até secar, um Anfung perplexo limpando a baba da boca, perguntou a Yona o que tinha acontecido. Por que ela o beijou assim que ele abriu a porta? O que aconteceu com ela, Yona? Com uma voz sedutora. Ela sussurrou que percebeu que Anfung era o único que ela amava, e essa foi sua confissão. Ela continuou em seu tom sedutor, dizendo que agora o mundo está todo bagunçado. Todos estão mostrando suas verdadeiras cores, e somente Anfung está a tratando gentilmente, dando-lhe comida, água e abrigo de graça, cuidando dela para que ela percebesse que Anfung era o homem dos seus sonhos. Mas Anfung ficou tão chocado que simplesmente congelou no lugar, sem responder. Yona gentilmente agarrou a mão de Anfung e a colocou em seus seios fartos, sussurrando em seu ouvido que, se Anfung não acreditasse nela, ele poderia sentir as batidas do seu coração, e que ela estava disposta a fazer qualquer coisa que Anfung quisesse. Isso fez com que Anfung, já chocado, enlouquecesse. Sua temperatura corporal subiu muito, pensando, o que ela quer dizer com qualquer coisa? Anfung está hesitando em fazer o primeiro movimento. Então Yona fez a jogada com a própria perna. Ela começou a esfregar o pequeno xixi do nosso rapaz. E rapaz, ó rapaz! Anfung começou a vibrar como o motor de um trator velho, como se fosse explodir a qualquer momento. Anfung tentou dizer algo, mas Yona gentilmente agarrou seu rosto, sussurrando e insistindo para que ele não dissesse uma palavra. Ela pediu a Anfung para fechar os olhos, porque ela tinha um presente para ele. Assim que Anfung fez isso, alguém agarrou a porta com toda a força e esmagou a cabeça de Anfeng. O sangue continuou a jorrar da cabeça de Anfeng, enquanto a vadia e seu verdadeiro namorado conferiam as guloseimas que Anfeng tinha em sua casa. Enquanto isso, Anfung, deitado no chão mortalmente frio, começou a ficar entorpecido. Ele não conseguia mover os braços, todo o seu corpo, e lentamente sua visão ficou embaçada. Ele não conseguia acreditar que este era o presente que recebeu por estar com tesão, mas não era o fim, pois Anfung foi deixado morrendo. Yona e seu verdadeiro namorado começaram seu jogo de esmagar melancias bem na frente dele. Anfeng não conseguia acreditar no que estava vendo. Para ele, eles eram demônios vivos. Anfeng jurou que em sua próxima vida, eles seriam Ultramax Promax Giga Chad. Então, de repente, algo estranho aconteceu. Através da escuridão, Anfung sentiu calor e viu um raio de luz. De alguma forma, ele tentou se aproximar da luz, pensando que devia ser o caminho para o céu. Mas assim que Anfung tocou a luz, ela ficou vermelha e, de repente, toda a alma de Anfung começou a queimar. Parecia que seu corpo estava sendo despedaçado repetidamente. E finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Anfung acordou do inferno gritando, todo coberto de suor e exausto. A primeira coisa que ele viu foi a luz solar quente entrando pela janela. Naquele momento, Anfung estava em estado de confusão, sentado imóvel como uma estátua. Após cerca de 30 minutos, Anfung levantou-se, foi para sua varanda e mais uma vez sentiu o calor do sol. Ele pensou que nunca mais sentiria esse calor. A meta de hoje são 3.000 curtidas. Por favor, curta e inscreva-se para apoiar o canal. Sou realmente grato e agradeço a todos do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração.
Agora vamos continuar depois de nos acalmar um pouco. Anfung verificou a data. Era 28 de junho e o apocalipse começou em 15 de julho, embora ele deveria estar morto. Por alguma razão misteriosa. Ele voltou no tempo 15 dias antes do apocalipse. Finalmente, Anfen aceitou o fato de que havia renascido. Seu desejo desesperado foi concedido em seus momentos finais, mas não era o fim. Havia algo estranho acontecendo com o corpo de Anfen. Desde que ele acordou, sua mão direita estava continuamente brilhando vermelho, e ele não sabia como parar. Não doía nem nada. Estava apenas um pouco quente. Como um aquecedor de baixa potência. No início, Anfung pensou que estava imaginando coisas, mas então, no meio de seus pensamentos, ele espirrou enquanto limpava o nariz da bagunça. Anfung notou que o brilho vermelho em sua mão direita misteriosamente ficou verde. Então algo aconteceu que o fez entrar em pânico. A mão envolvida no brilho verde começou a ficar maior, crescendo em comprimento como se seus ossos, carne e pele estavam se esticando. Qualquer um ficaria apavorado se visse a própria mão fazendo aquilo. Com medo e confuso, Anfeng invadiu seu quarto e bateu com força a porta da varanda, o mais rápido que pôde. Ele conseguiu entrar antes que algo mais drástico acontecesse. Anfen ficou tão surpreso e correu tão rápido que ficou sem fôlego. Anfen olhou para sua mão verde brilhante, feixes de luz saindo dela. Como a ciência moderna explicaria um fenômeno misterioso como este? Já era suficientemente problemático que sua mão direita começasse a brilhar vermelho, mas agora era verde. Mas de repente a luz verde começou a diminuir. A luz verde parecia ser algo errático. Sentando-se no sofá, Anfung sentiu de repente uma pontada de exaustão insuportável. Ele não tinha feito muito além de correr de volta para dentro, mas sentiu que tinha se sacudido 10 vezes naquele dia. Frustrado, ele começou a balançar os braços por todos os lados, tentando descobrir o que aquilo realmente era. Então o atingiu. Não era isso como as histórias que ele adorava ler? Imediatamente, ele correu para a cozinha e pegou sua faca mais afiada. Naqueles animes que ele amava, o protagonista sempre começa suas histórias sendo renascido, assim como ele. Talvez ele ganhasse poderes de trapaça. Ele queria testar isso pegando sua faca de cozinha, pensando que poderia se tornar uma arma lendária. Mas depois de alguns minutos esperando algo acontecer, qualquer coisa para mudar, Anfen apenas coçou a cabeça envergonhado. Já que a faca afiada não reagiu com a luz em sua mão, ele estava tão ocupado tentando descobrir se tinha alguns poderes fantásticos de trapaça, que negligenciou seu cansaço e o ronco de seu estômago. Ele estava apenas faminto naquele momento. Infelizmente para ele, o Anfang do passado, sem saber do apocalipse que se aproximava, era um vagabundo preguiçoso, que nem sequer tinha um único pedaço de comida comestível em sua geladeira. Isso estava ficando ruim. Ele nunca tinha se sentido tão faminto antes. Se ele não comesse algo em breve, provavelmente desmaiaria a qualquer segundo. Ele voltou sua atenção para a sala de estar, onde um pote transparente de aperitivos de soja estava simplesmente sentado em silêncio. Essas sojas torradas eram apenas alguns petiscos restantes, que ele conseguiu antes do apocalipse. Não era exatamente uma refeição completa e farta, mas teria que servir por enquanto. Deveria aplacar a fome antes que ele fosse ao supermercado mais tarde. Ele pegou uma das sojas torradas, inconscientemente usando sua mão direita, momentaneamente, esquecendo que tinha misteriosa luz verde em volta. Anfung estava faminto demais para pensar em qualquer outra coisa. Então ele jogou a soja direto na boca. De repente, a soja explodiu no rosto de Anfung, deixando a área toda esfumaçada. Quando a fumaça se dissipou, havia uma planta inteira de ervilha fresca na boca de Anfung. Ele podia sentir as raízes na língua, e o caule se estendia para fora. Ele atirou e a planta deixou um gosto terroso em sua boca. De todos os eventos bizarros pelos quais ele havia passado ultimamente, este poderia estar entre os principais. Ele estava prestes a beliscar algumas sojas torradas, e agora isso aconteceu. De repente, ele não se sentia cansado. Na verdade, ele se sentia cheio e revigorado, e a luz verde também havia desaparecido. Anfung estava realmente confuso, pensando:
Será que tinha algo a ver com a ervilha se transformando em uma planta inteira? Havia uma montanha de perguntas na cabeça de Anfung, mas primeiro, ele decidiu verificar as ervilhas. Ele colheu uma ervilha e, depois de abri-la, ficou completamente chocado ao ver ervilhas frescas dentro. Isso era um divisor de águas. Anfang finalmente descobriu qual era seu poder. Ele poderia cultivar alimentos à base de plantas ilimitados com sua mão verde. Mas e a vermelha? Bem, eu acho que ele poderá cultivar seres vivos. Pelo menos ele tinha uma pista agora e decidiu estudar mais seu poder. Mas agora Anfung tinha um problema maior para resolver. Ele tinha que estocar suprimentos antes que o apocalipse começasse. O tempo ainda estava muito quente. Os pássaros estavam a chiurear. E todos estavam a passear lá fora, a divertir-se. Em apenas alguns dias, tudo isso seria destruído, e só Anfung o sabia. Anfung estava naquela multidão a pensar em tudo isso, mas ele imediatamente descartou o pensamento. Ele ainda estava confuso sobre sua mão vermelha brilhante que estava ficando verde, e como tocar em uma ervilha a fez se transformar em uma planta inteira. Que tipo de poder distorcido ele havia adquirido? No meio de seus pensamentos, uma voz doce chamou o nome de Anfang por trás. Quando Anfang parou e se virou, bem, não era ninguém menos que a caçadora de ouro, a maior vadia, Fiona. Ela estava vestindo um vestido lindo, parecendo deslumbrante, mais uma vez, com uma voz sedutora. Ela disse que era uma coincidência nos encontrarmos assim. É como se os céus estivessem tentando nos aproximar, mas Anfung sentiu como se tivesse visto um fantasma. Após o último incidente, ele fica traumatizado só de ver a garota Li Yuna, a deusa de seus sonhos, sua melhor amiga por longos 3 anos. Anfeng fez de tudo para fazê-la feliz, mesmo sabendo que era um feio, um perdedor nojento, mas Anfeng nunca pensou que aquela vadia acabaria o matando. Anfeng estava furioso, seu corpo inteiro tremia. Ele se lembrou de que jurou ser um Ultra Pro Mac Giga Chad, então ele percebeu que não era hora de se irritar. Ele tinha que se acalmar e esperar o momento certo para sua doce vingança. Fiona costumava ser a deusa de seus sonhos. Por 3 longos anos, ele foi um otário, que fez tudo ao seu alcance para ter a oportunidade de transar com ela. Ele fez tudo isso, sabendo perfeitamente que ele não era nada além de um reserva, um cara na friend zone. Não, ele nem estava na friend zone. Ele foi apenas um cofre durante todos aqueles anos de devoção, e sua carteira para a garota errada. Ele nunca pensou que ela seria a pessoa que o mataria, antes que ele pudesse perder o controle. Anfung se beliscou para se manter firme e calmo. Isso exigiu toda a sua força de vontade. Pensando racionalmente agora, não é hora de se vingar. Ainda não, pelo menos primeiro. Ele precisa resolver o problema de abastecimento, a menos que ele queira ser miserável e faminto na Era do Gelo novamente. Fiona aproximou-se e acenou a mão na frente dos olhos dele, perguntando por que ele estava tão distraído. Isso nunca tinha acontecido antes. Só de ouvir a voz dela costumava fazer o pobre rapaz abanar o rabo. Anfeng engoliu seu ódio pela bruxa e forjou um sorriso. Enquanto ele se desculpava por estar sem palavras, ele inventou uma desculpa dizendo que estava distraído depois de ver o quão deslumbrante Fiona estava hoje. Ela estava tão radiante que ele se perdeu um pouco no momento. Agora sim, isso é melhor. Fiona Coelho riu e perguntou quando ele ficou tão bom com suas cantadas. Seus lábios se curvaram em um sorriso leve e confiante, pensando que tinha esse garoto comendo da palma da sua mão. Então ela foi para o golpe final, dizendo que agora que eles se encontraram, por que eles não vão às compras? Mas agora Anfung era um Ultra Pro Mac Giga Chad. Então ele a ignorou como sua paixão faz com você, e foi embora dizendo que não podia ir hoje. Fiona ficou chocada e confusa. Ela simplesmente não conseguia acreditar no que havia acontecido. Como esse fracote poderia rejeitar sua oferta? Enquanto isso, Anfung estava orgulhoso de si mesmo. Desta vez, ele não deixaria Yuna usá-lo como seu caixa eletrônico pessoal. Depois de um tempo, Anfung chegou ao Valdemar Shopping Plaza. Este Valdemar na cidade é o mais extenso e bem abastecido supermercado da região leste. É como o Walmart, mas a marca é protegida por direitos autorais. É claro, quando a Era do Gelo chegar, este lugar será esvaziado durante a noite. Na linha do tempo anterior, ninguém descobriu quem fez isso e como. Anfung já havia começado sua farra de compras e encheu um carrinho com bens. Ele precisava estocar o máximo possível, antes que a sociedade desmoronasse sob o frio intenso. Anfung perguntou ao chat GPT,
para criar um guia de sobrevivência para o apocalipse de gelo. E o ChatGPT fez uma lista que incluía comida, roupas de inverno, remédios e todas as outras etapas necessárias. Mas agora, o maior problema era que Anfung não tinha dinheiro para estocar todos os suprimentos. O saldo atual de sua carteira pessoal era de míseros 15.000 yuans, equivalente a pouco mais de $2.000 americanos. Embora o problema da comida pudesse ser resolvido com sua misteriosa mão verde brilhante, e quanto ao resto, isso, mais uma vez, frustrou Anfung. Ele começou a amaldiçoar seus ancestrais por não terem comprado algum ouro ou terras quando eram baratas. Naquele momento, uma notificação em seu telefone o assustou. A mensagem veio de uma organização chamada Money Jar Loans, parabenizando pela aprovação de sua elegibilidade para obter um empréstimo de até 168.000 yuans ou pouco mais de $23.000 americanos. Uma lâmpada acendeu em sua mente. Instantaneamente, Anfeng instalou todos os aplicativos que concedem empréstimos pessoais imediatamente. Bem, havia muitas maneiras de obter um empréstimo, e ele não precisaria pagá-lo após o apocalipse, já que o dinheiro seria apenas um pedaço de papel para limpar a bunda. No distrito comercial, uma senhora estava chutando com raiva uma lata de refrigerante vazia no meio-fio. Ela estava obviamente chateada com alguma coisa. Acontece que era Iona. Ela não parecia estar de bom humor. Seus olhos estavam cheios de vitriolo tóxico, porque um de seus muitos admiradores ousou se recusar a levá-la para fazer compras. Quando ela se arrumou para ser mimada, ela estava seriamente irritada. Que Anfung simplesmente tivesse ido embora assim, sem deixá-la esgotar sua conta bancária, como um sanguessuga inútil. Ela começou a insultar o rapaz na sua mente por ser um perdedor patético, que nem sequer tinha carro. Iona jurou nunca mais ser amável com aquele simplório, mas nesse momento, uma buzina de carro assustou Iona. O carro parou ao lado dela e surpresa quando a janela do SUV desceu. Dentro estava ninguém menos que o nosso rapaz, Anfung com sua aura de Chad. Ele acenou para Iona perguntando como ela estava. Iona ficou completamente chocada e questionou se o SUV era de Anfung. Anfung explicou casualmente. Sim, era dele, Anfung. Enquanto caminhava lentamente em direção a Iona, a deixando nervosa, ele explicou educadamente que seu pai havia tido muito sucesso nos negócios. No US Today, seu pai veio e deu a ele algum dinheiro, e há pouco tempo ele deixou seu pai no aeroporto. Iona ainda estava processando tudo isso, depois de perceber que Anfung era um bom material para garimpar ouro. Já que seu pai se revelou um homem rico, sua personalidade deu uma guinada de 360 graus. Ela imediatamente ficou toda emotiva e sentimental, chorando e se desculpando, dizendo que sentia muito por pedir para ir às compras naquela manhã, quando Anfung ia buscar seu pai no aeroporto. E as lágrimas começaram a cair. Ela começou a invocar aquelas lágrimas. Ela jogou sua carta de vítima, dizendo que Anfung havia sido muito frio com ela naquela manhã, e ela pensou que talvez Anfung a estivesse abandonando, seu melhor amigo. Então Anfung decidiu agir um pouco. Ele gentilmente agarrou a cintura de Iona, puxou-a para perto enquanto segurava seu queixo. Ele disse porque ele jamais pensaria em te abandonar. Ela é a pessoa mais importante do mundo. Isso foi o suficiente para Iona mais uma vez mostrar seu verdadeiro eu, com seu sorriso assustador, continuando sua atuação, fingindo ser toda tímida. Ela disse que Anfung também era muito especial para ela. Ela então perguntou por que eles não iam a um cinema e jantar num restaurante 5 estrelas. Mas Anfung já tinha ido embora, antes mesmo que ela pudesse terminar a frase, deixando-a surpresa ao se virar. Anfung estava reunindo todos os suprimentos na parte de trás do SUV, explicando que ainda tinha que carregar todas essas coisas. Então ele estava ocupado hoje, embora Iona estivesse furiosa. Ela educadamente perguntou por que ele comprou tanto e o que havia dentro das caixas. Anfeng casualmente explicou que não era nada de especial, apenas suprimentos para casa. Então de repente, fingindo estar animado, ele disse que também comprou um presente especial para Iona, e que assim que estivesse livre ele a encontraria. Isso deixou Iona extremamente feliz, e ela foi embora dizendo que estava realmente ansiosa pelo presente, mas por dentro ela estava realmente satisfeita, voltando à sua personalidade de vagabunda, pensando que tinha conseguido um ótimo brinquedo para brincar. Enquanto isso, Anfung mal podia esperar para virar o mundo dela de cabeça para baixo. Quando o apocalipse chegar, sim. Quando o apocalipse acontecer.
Ele ia mostrar a ela e ao namorado dela quem é o verdadeiro diabo. Anfeng estava totalmente preparado para o apocalipse chegar e chegar logo. Hoje era 29 de junho e em apenas alguns dias, a temperatura começaria a cair, tornando impossível sair. A questão da comida estava resolvida. Então veio o próximo grande problema, eletricidade. Depois que o apocalipse chegar, a rede elétrica congelaria. Mas não se preocupe, Anfeng tinha isso coberto, com um gerador Bad Boy e combustível suficiente para mantê-lo funcionando por anos. Então eletricidade ok. O próximo é o frio mortal. Anfeng isolou todo o seu quarto. Então nem um pouco de frio poderia entrar. Mesmo que seu combustível acabasse, o quarto ficaria automaticamente aquecido. Anfeng não parou por aí. Ele reforçou as portas e janelas, teto, basicamente todo o seu quarto com metal, para que ninguém pudesse entrar. Bem, agora quase todos os preparativos estavam feitos. O único pequeno problema era o espaço, mas Anfeng não pôde fazer nada a respeito. Quando ele terminou de preparar tudo, já era 14 de julho e o apocalipse chegaria amanhã. Agora era finalmente a hora do evento principal. Ele havia adiado por incerteza todo esse tempo. Era hora de se concentrar e realmente estudar sua habilidade misteriosa. Anfeng fez uma refeição caseira para o jantar, enquanto ponderava sua sobrevivência no apocalipse da Era do Gelo que se aproximava. Quando as coisas ficam difíceis, confiar apenas nos suprimentos que ele acumulou não será suficiente. Mas ele tem uma possível resposta para este problema. Seu poder de manipular plantas de alguma forma mística pode ser sua única esperança para um futuro sustentável. A refeição que ele preparou continha soja como ingrediente principal. Isso mesmo, os mesmos grãos que ele conjurou a partir de um único petisco assado, usando sua habilidade. Ele quebrou a cabeça e tentou tantos gestos e gatilhos possíveis, mas as luzes ainda não tinham aparecido. A ativação era tão aleatória que encontrar o gatilho certo parecia quase impossível. Por enquanto, era hora de um teste de sabor arriscado, embora Feng hesitasse. Pensando, e se fossem venenosas? Ele não tinha outra escolha. Respirando fundo, Anfeng deu uma mordida. Para sua surpresa, era exatamente como qualquer soja normal. Na verdade, era extremamente deliciosa. Esta foi uma grande descoberta. Pelo menos ele nunca ficaria sem comida. O próximo passo era o mais difícil, baseado em mais tentativa e erro. Ele precisava descobrir como realmente usar as luzes vermelha e verde, e fazê-las aparecer de acordo com sua vontade. Até agora, ele só havia tentado com soja. Mas o que aconteceria se ele pudesse usá-la em outras coisas? Abrindo sua geladeira recém-abastecida, Anfeng fortaleceu sua resolução para experimentar e ver se sua habilidade funcionaria com outras plantas também. O período de testes se estendeu do meio-dia até o sol estar prestes a se pôr. Anfeng não sabia disso. Enquanto desmaiava no meio da experimentação, ao abrir lentamente os olhos, percebeu que estava segurando algo firmemente em sua mão direita. Um vegetal verde de algum tipo. Um brócolis enorme se levantando lentamente do chão. Ele não se importou com a bagunça absoluta em sua cozinha, pois a dor de cabeça era infernal. Parecia que algo estava martelando de dentro de seu crânio. Ele precisava anotar essa sensação para o futuro. Esse poder dele cobrou um preço alto em sua mente e corpo, e não podia ser usado sem restrições, a menos que ele quisesse desmaiar e acordar com enxaqueca todos os dias, depois de levantar. Ele imediatamente tomou uma colherada de seu feijão para se reabastecer novamente. Ele pode ter se forçado ao limite hoje, mas pelo menos aprendeu algo vital sobre essa sua habilidade misteriosa. Algumas horas antes de desmaiar, ele havia organizado cuidadosamente uma seleção diversificada de produtos no chão da cozinha. Ele tentou usar seu poder em vários deles. Depois de conseguir ativar a luz verde, algumas plantas de raiz, como batatas, não reagiram à sua luz verde, por algum motivo desconhecido, mas nem todas eram inúteis. Algumas das plantações cresceram das sementes até plantas totalmente desenvolvidas, como a soja. O trigo foi uma delas, e algumas nem permaneceram iguais, nem cresceram até se tornarem plantações totalmente desenvolvidas. Elas simplesmente explodiram em suas mãos como mini-bombas. Foi uma experiência assustadora que pegou Anfeng de surpresa. Após essas explosões, as plantas se transformavam em uma substância que parecia carvão, mas era muito leve. Esse desenvolvimento estava certamente fora de sua expectativa. Felizmente,
Ele conseguiu encontrar algum uso decente para essas substâncias pretas não comestíveis. Elas poderiam ser usadas para aquecer o ambiente, como o carvão, quando colocadas juntas em um recipiente e acesas. Vindo de um futuro onde o calor era um luxo, Anfung aceitaria de bom grado essas pequenas bolas de calor. Não mais se preocupe com o frio no futuro. Após uma série de explosões, ele tentou muitas outras vezes e falhou na maioria delas. Ele continuou jogando aquelas bolas pretas no balde, uma por uma, mas a taxa de sucesso era extremamente baixa. No entanto, Anfeng começou a notar um padrão. Quando ele permanecia calmo e focado, havia alguma reação, então Anfung tentou permanecer calmo e focado. Ativou sua habilidade *ban*, um brócolis fresco cresceu instantaneamente em sua mão. Depois disso, Anfeng desmaiou. De volta ao presente, Anfeng estava exausto comendo as sementes de soja. Ele ficou um pouco feliz. Pelo menos ele havia aprendido algo sobre sua habilidade. Depois de terminar de comer, Anfeng sentou-se na posição de lótus, tentando meditar. Ele se imaginou na natureza, completamente nu em seu palácio mental. Ele andou no chão com os pés descalços, suas solas fazendo contato direto com o solo onde a vida crescia. A luz do sol beijava sua pele enquanto toda a vida ao seu redor se harmonizava. Assim como Adão no jardim do Éden, seu corpo e mente eram ambos parte do mundo natural, uma ressonância pacífica de tudo que tem vida. Assim que ele entrou naquele estado mental, ele lentamente abriu os olhos e um brilho verde familiar apareceu. Mais uma vez, essa habilidade dele estava diretamente conectada à sua consciência, trabalhando a partir desse conceito. Assim que Anfei tocou um grão de arroz, ele cresceu em uma planta de arroz completa. Anfei finalmente dominou sua mão verde. Então Anfei pensou, e se ele tocasse na carne? Ela também cresceria como plantas? Então ele lentamente aproximou sua mão direita, envolvida pela luz verde, de um suculento pedaço de carne. Ele tentou fazer um pedaço de carne crescer, mas não houve reação. Ele já meio que esperava isso. Mas ainda era decepcionante que não houvesse reações. Talvez a luz verde só funcionasse em plantas. Pensando que a abordagem gentil pode não ser eficaz, Anfung agarrou sua carne e apertou com força, enquanto orava para que sua mão direita fizesse sua magia. Após alguns minutos, mesmo depois de apertar a carne por vários minutos, nada aconteceu. Você podia ver a derrota e a decepção em seus olhos cansados. Então Anfung se lembrou de quando estava meditando. Ele podia sentir duas cores distintas, e ele ainda não tinha tentado usar a cor vermelha na carne. Então Anfung mais uma vez fechou os olhos e tentou invocar a luz vermelha. Por alguns minutos, nada aconteceu. Depois de um pouco, uma faísca de luz vermelha finalmente apareceu em sua mão direita. Com aquela faísca inicial, o brilho rapidamente envolveu sua mão. Surpreendentemente, também envolveu sua carne. Parecia estar criando algum tipo de reação borbulhante. A carne começou a ferver e quando Anfeng abriu os olhos animado, ele ficou enojado. A carne tinha estragado, a ponto de apenas o cheiro ser suficiente para fazê-lo vomitar. Ele jogou a carne no chão. Percebendo que essa figura deformada, lodo poderia fornecer algumas informações valiosas, Anfung agachou-se no chão para observá-la. Ele cutucou a coisa e ela estava um pouco mole. Então assim é como a carne reagiria à luz vermelha. Anfung ficou um pouco desapontado pensando, era isso tudo que a luz vermelha poderia fazer? Estragar carne. Anfung sabia que tinha que haver mais. A carne parecia ter passado por um processo de desintegração. A palavra desintegração despertou uma ideia na cabeça de Anfeng. Ele pegou um monte de soja de sua pilha de grãos, e os apertou com força em sua mão direita. Em sua mão esquerda estava a luz vermelha e a carne cozida. Se a luz verde representava a evolução da matéria, então a luz vermelha era o oposto, que seria a desintegração. Já que ele já estava testando alguns conceitos confusos, o que aconteceria se ele combinasse o feijão que ele criou, com a luz verde com a carne vermelha? Essa pergunta deixou Anfung muito curioso e animado. Anfung combinou seus feijões com sua carne e ban. O resultado foi espantoso. De alguma forma, sua carne pequena e sem graça ficou ereta. Até mesmo Anfung ficou chocado ao ver como sua carne pequena ficou tão maior e mais fresca. Mas para onde foram seus feijões? Será que seus feijões se fundiram com sua carne, produzindo essa laje gigante? Anfeng inspecionou meticulosamente a grande carne. Não importa como você olhe para isso, é inegavelmente incrível. Parece, sente e cheira exatamente como carne de verdade, mas ainda mais fresca de alguma forma. Ganhou alguma confiança.
de que está ficando muito melhor com essa coisa de superpoder. Ele decidiu fazer mais alguns experimentos. Depois de algumas horas, ele voltou ao ponto de partida. Mais uma vez. O chão de sua cozinha estava cheio de restos carbonizados de carne e plantações. Ele frustrantemente fez um escândalo. Como tudo que ele tentou falhou miseravelmente, tirando toda aquela exaustão do seu sistema, Anfung sentou-se e respirou fundo. Ele simplesmente pausará os experimentos por enquanto. Ele sempre pode levar seu tempo para descobrir suas intrincadas profundidades. Mais tarde, de qualquer maneira, hoje ainda foi um dia produtivo. Mesmo que ele tenha terminado com uma nota amarga e carbonizada, Anfung já conseguia ver o futuro. Se ele pudesse simplesmente dominar com sucesso esse poder misterioso, não há dúvida sobre isso. Com recursos infinitos, ele seria o homem, de pé no pináculo deste mundo pós-apocalíptico. É o sonho dele, então ele poderia colocar alguns músculos doces em sua imagem, falando em poder. Ele pode ter esquecido um dos aspectos mais importantes da sobrevivência. Comida sozinha não vai resolver nos próximos dias. Ele ficará completamente vulnerável com todo esse saque. Se ele não tiver uma arma decente para se defender, ele rapidamente pegou as várias plantações espalhadas pelo chão de sua cozinha. Ele teve que se apressar e encontrar uma arma para si, antes que a temperatura caísse drasticamente. Enquanto ele estava arrumando as coisas, finalmente aconteceu. Começou a nevar lá fora. O apocalipse tinha começado. Realmente estava acontecendo depois disso. Anfei, vestindo roupas quentes, desceu para a rua em poucas horas. A rua inteira já estava coberta de neve. Embora as pessoas estivessem apreciando a neve no verão, isso realmente se tornaria um desastre. Ele precisava de uma arma, e rápido, mas comprar uma arma neste país é ilegal, e ele não tinha exatamente nenhuma conexão com o mundo do crime. Naquele instante, uma voz aguda perfurou os ouvidos de Anfei, aquele estilo exagerado de moda. Agindo como se fosse superior a todos e sem nada para fazer, sempre vagando pelas ruas. Todos o conheciam como Joe, o sem-teto. Seu nome verdadeiro é Irmão Lee. Mas todos o chamavam assim. Ele mora no mesmo bairro que Anfeng. O Irmão Lee age como se estivesse no comando de grandes projetos de construção, e parece conhecer todos por ali, mas a verdade é que ele é apenas um grande fanfarrão e um sem-teto. A única coisa é que ele tem conexões com grandes empreiteiras e até mesmo com gangster, então, todos o tratam bem. Ele era a pessoa certa para conseguir armas, mas a parte difícil era como começar uma conversa com ele. Anfung, nervoso, primeiro acenou para o Irmão Lee, chamando-o pelo nome, agindo um pouco egoísta. O Irmão Lee perguntou se ele conhecia Anfung. Anfung explicou que eles moravam no mesmo bairro, e se esbarravam regularmente. O Irmão Lee, agindo entediado, disse que estava muito ocupado. E pediu desculpas por não se lembrar do rosto de todos. Então Anfeng, confirmando que não havia ninguém por perto, chegou perto do Irmão Lee e sussurrou em seu ouvido, perguntando se ele lidava com armas. Isso chocou o Irmão Lee, que entrou em pânico. O Irmão Lee perguntou por que Anfung precisava daquilo, e Anfung permaneceu em silêncio. Ele não podia dizer que o mundo acabaria em poucos dias, vendo o silêncio de Anfung. O Irmão Lee assumiu que Anfung ia assaltar um banco ou algo assim, e o alertou para não fazer nada disso. Mas Anfung, ali mesmo, inventou uma desculpa. Ele explicou que não era o que o Irmão Lee estava pensando. Um dia, enquanto andava de bicicleta para o trabalho, ele encontrou um velho que estava cuspindo por toda parte, e cuspiu bem na sua cara. Anfung confrontou o velho, insistindo que ele pedisse desculpas, mas o homem cuspiu novamente em sua cara. Isso deixou Anfung furioso. Então ele lhe deu uma surra. Mas no dia seguinte, o mesmo velho apareceu com sua gangue e o espancou. Anfung até hoje. Sempre que eles veem Anfung, eles vêm para espancá-lo. A vida de Anfung se tornou um inferno. Por isso ele precisava da arma para se defender. Para assustá-los, Anfung não esperava que essa história clichê funcionasse, mas funcionou maravilhosamente. O Irmão Lee ficou muito emocionado e jurou ajudar Anfung. No momento seguinte, o Irmão Lee tornou-se o irmão mais velho querido de Anfung, insistindo que, a partir de hoje, Anfung poderia chamá-lo de irmão mais velho. Ele disse que garantiria que atenderia ao pedido de Anfung, mas então o Irmão Lee disse para segui-lo até o ponto de ônibus, já que eles tinham que pegar o ônibus, porque sua Mercedes estava em manutenção.
Bem, existe um limite para o quanto um homem pode blefar, mas agora não importava, Anfung pensou, embora o irmão Li goste de blefar. Ele não é uma má pessoa, então Anfung pegou sua SUV, dizendo para não se preocupar, já que ele tinha seu carro. Isso surpreendeu o irmão Li. Enquanto Anfung dirigia, o irmão Li ficou realmente impressionado. Ele não achava que Anfung era um garoto rico. Então Anfung tirou seu Samsung Galaxy S9 e começou a postar imagens no Instagram, se gabando de dirigir seu carro novo. Finalmente, depois de um tempo, eles chegaram ao seu destino. E as pessoas já estavam sentindo frio. Eles estavam queimando lenha para se aquecerem. Assim que o irmão Li saiu do SUV, a gangue se aproximou dele. Eles ficaram surpresos e chocados, pois era o mais recente SUV Tiger. Eles perguntaram quanto o irmão Li pagou por ele. E o irmão Li disse casualmente que não era nada demais, apenas $20.000. Enquanto isso, Anfeng, nesse ponto, nem ficou chocado com a fanfarronice do irmão Li. Ele estava acostumado. Enquanto entravam, o chefe estava sentado lá. O irmão Li, um pouco nervoso, primeiro apresentou Anfeng, dizendo que queria comprar uma arma. Ouvindo isso, o chefe examinou Anfei, causando arrepios em sua espinha. Então o chefe sorriu maliciosamente, dizendo que pensou que o irmão Li trouxe algo interessante, mas acabou sendo apenas um esguicho. Com isso, o chefe jogou uma arma como se fosse um doce, dizendo que o preço era de $6.000. Vendo a atitude do chefe, Anfung ainda nervoso, perguntou se ele poderia conseguir algo um pouco mais longo com uma luneta 8x. O chefe fez uma pausa por um momento. Então começou a gritar. Você está pedindo um rifle de franco-atirador infernal? Você acha que este é um shopping de armas? E por que um garoto como você quer um rifle de franco-atirador? Você está planejando assaltar um banco ou algo assim? Irmão Li, vendo o chefe alterado, imediatamente veio em seu resgate. Ele começou a contar a triste, trágica história de Anfeng, sobre como sua ex-esposa de repente veio até ele com 3 filhos, todos de pais diferentes e Deus sabe o que mais ele contou ao chefe. O chefe imediatamente ficou furioso, batendo a mão na mesa, dizendo como sua esposa pode ser tão repugnante. Neste ponto, Anfeng começou a perceber a semelhança. De repente, o chefe disse que, a partir de agora, Anfeng era seu irmãozinho. E ele se certificaria de conseguir um rifle de precisão para ele. Anfeng, por outro lado, não conseguia acreditar como histórias falsas tão óbvias convenceram os dois. Anfeng agradeceu ao chefe. E o chefe disse ao seu subordinado para pegar um rifle semi-automático, e também deu uma pistola como presente para seu novo irmãozinho. Isso surpreendeu Anfei, vendo o quanto o chefe era gentil com ele. Anfei, um pouco nervoso, mencionou que seu amigo no governo lhe disse que, devido ao clima normal, haveria uma escassez de alimentos e outros suprimentos, então era melhor estocar enquanto estivesse disponível com antecedência. O chefe e Anfeng entraram em uma séria competição de olhares furiosos, e o chefe percebeu algo. Com um rosto sério, ele agradeceu a Anfeng, então gritou para o irmão Li. Sai daqui, só de ver sua cara já me dá vontade de vomitar. Do lado de fora, Anfeng e o irmão Li estavam andando, e o irmão Li começou a se gabar novamente, explicando como, se não fosse por ele, Anfeng teria se dado mal, o chefe o teria devorado vivo, mas ele lidou com a situação lindamente. Anfeng agradeceu ao irmão Li, como sinal de gratidão, prometeu comprar cigarros para ele no caminho, mas o irmão Li, sendo ele mesmo, disse para não ser bobo, que não queria cigarros, ele só gostava de ajudar as pessoas, mas se Anfeng realmente insistisse, então ele queria um charuto Huawei, pois outras marcas o faziam engasgar, embora o preço do charuto fosse alto. Assim que recebesse o pagamento do seu projeto, ele definitivamente pagaria Anfeng de volta e até o levaria à sauna. Por outro lado, Anfeng estava perdido em seus próprios pensamentos profundos. Agora ele tinha suprimentos, armas, pronto. Ele estava pronto para os estágios iniciais do apocalipse, pelo menos. Agora era hora de estudar sua habilidade. Se Anfeng conseguisse dominar completamente sua habilidade, suas chances de sobrevivência aumentariam drasticamente. Mas, enquanto estava perdido em pensamentos, seu pé escorregou no gelo e ele fez um giro de 60 graus, caindo no chão, gemendo de dor, segurando o pé. Parecia que seu pé estava quebrado. Tremendo de dor, Anfeng deu a chave do seu SUV para o irmão Li, insistindo que o levasse ao hospital. O irmão Li ficou um pouco nervoso, dizendo que, embora não tivesse carteira de motorista,
e não soubesse dirigir, tentaria no momento seguinte. Vemos o irmão Lee com todas as suas forças, tentando levantar Anfung em seus ombros, parecendo que ia desmaiar a qualquer momento. E Anfung, bem, ele estava pensando onde diabos ele havia se metido. Enquanto isso, a tempestade de neve estava ficando realmente mais forte, o clima mais desastroso. O hospital inteiro estava congelando por dentro. Uma enfermeira estava sentada observando o tempo piorar. Naquele momento, o telefone tocou e a enfermeira se levantou, o que fez seus grandes seios pularem. Ela foi imediatamente chamada para o corredor, pois havia uma emergência. O telefone tocou e a enfermeira se levantou, o que fez seus grandes seios pularem. Ela foi imediatamente chamada para o corredor, pois havia uma emergência. A enfermeira-chefe Jean tinha acabado de começar seu turno noturno, mas as chamadas do corredor já estavam inundando. Como a seção de emergência estava com falta grave de pessoal, a enfermeira bonita não teve outra escolha a não ser se esforçar. Após fazer um raio-x no hospital, foi confirmado que Anfung realmente quebrou a perna. O médico explicou que havia uma fratura estável em sua tíbia direita. Seria fácil de colocar, mas ele precisaria ficar por 1 hora de observação, antes de ir para casa com seus remédios. Este acidente não poderia ter acontecido em pior hora. Isso simplesmente aconteceu antes do apocalipse entrar em plena atividade. Enquanto olhava para os resultados de seu raio-x, Anfung lamentou ter sido tão descuidado. O irmão Liu acompanhou na maior parte do processo, mas o cara teve que ir embora, pois aparentemente tinha alguns negócios para resolver. Ele é um cara legal, no entanto. E ele até deixou seu número caso Anfung precisasse de mais alguma coisa. Agora que estava sozinho no saguão do hospital, Anfung suspirou profundamente. Ele se perguntou como pôde cometer um erro tão estúpido. Em um momento tão crucial, olhar para o caos ao seu redor era estressante. O hospital rapidamente transbordou de pacientes, vítimas de acidentes causados pela repentina nevasca e pela temperatura que caía rapidamente. Leitos de emergência enfileirados nos corredores, como um sombrio testemunho das condições cada vez piores lá fora. Quanto a Anfung, ele só queria pegar seus remédios e deixar aquele lugar o mais rápido possível, antes que as estradas fechassem de vez. Felizmente, seu tempo ocioso não seria chato, pois uma deusa acabará de passar bem na sua frente com sua grande cabeça de melão saltitante. Enfermeira Jean tinha vindo para lidar com a enxurrada de pacientes na sala de emergência. A primeira cama que ela verificou tinha um paciente com ferimentos graves. A próxima em sua ronda era a cama 5, onde os ferimentos de um paciente acabaram de ser limpos. Felizmente, os sinais vitais estavam estáveis. A cama 5 só precisava de outra dose de glicose em 10 minutos. Ela aconselhou a enfermeira assistente que, se a frequência cardíaca do paciente caísse abaixo de 80, a adrenalina deveria ser administrada imediatamente. Durante as rondas, Anfung não conseguia tirar os olhos dela. Apesar de ser tão bonita, ela também era muito talentosa. Anfung começou a admirá-la. Em seguida, Jean se aproximou de uma criança de 10 anos, que acabará de se envolver em um acidente. Devido ao gelo intenso, sua perna estava fraturada. Então ela brincou com ele, usando seu ursinho de pelúcia favorito enquanto sentava com as pernas abertas. Esta visão derreteu o pequeno pênis de Anfei. Ela era bonita, mas também um pouco cabeça de vento e muito desatenta. De repente, o velho sentado ao lado de Anfung começou a chamar a atenção da bonita enfermeira-chefe. Ela não era realmente obrigada a atender os pacientes fora de suas rondas, mas ainda assim atendeu a chamada com um sorriso. A enfermeira-chefe pediu desculpas educadamente ao velho e perguntou se ela poderia voltar um pouco mais tarde para ajudar, já que ela ainda precisava fornecer cuidados urgentes a alguns pacientes, para cobrir a falta de pessoal. O velho reclamou que suas costas doíam muito. Ele explicou que a dor nas costas havia piorado ultimamente, e queria que a enfermeira-chefe desse uma olhada para ver o que estava causando isso. Na realidade, esse velho tarado, enquanto falava com ela, estava filmando as calcinhas de Jean com a mão direita, para que ele pudesse brincar com seu pequeno pênis. Depois que chegasse em casa, bem, este era o hobby dele, mas Jean era muito gostosa demais para lidar. E, além disso, ela também era cabeça de vento. Notando isso, o velho tarado decidiu agir, com um rosto lascivo. Ele estendeu sua mão suja e agarrou a cintura da enfermeira-chefe, surpreendendo-a enquanto tocava sua cintura. Ele explicou que aquela área era a parte mais dolorida. Mas Jean, meu Deus! Ela era realmente muito cabeça de vento.
ainda sem entender a situação. Ela começou a rir, pois era muito sensível com o corpo, e começou a sentir cócegas. Jin apenas sorriu e pediu desculpas novamente, dizendo que para tais problemas nas costas, eles poderiam precisar agendar um raio-x só para ter certeza. Mas vendo tudo isso, o tarado começou a apertar, sua mão subindo ainda mais baixo da cintura dela. Ele até começou a beliscar como se estivesse amassando massa, explicando que agora essa área dele estava começando a doer. Ele estava se divertindo muito. Mas de repente, algo veio voando em direção ao velho tarado e o atingiu com força, fazendo-o cair. Agora ele pode ter uma dor nas costas de verdade, mas mesmo nessa situação, Jin estava mostrando preocupação com o velho. No momento seguinte, Anfung veio se desculpando por sua muleta ter voado para o lado, como esta foi a primeira vez. Ele, assim que estava prestes a tocá-la, o tarado começou a suar nervosamente e a gritar com Anfung, ameaçando chamar a polícia se ele não devolvesse seu telefone, mas Anfung não ouviu. Ele caminhou até o lado da sala. Embora a perna de Anfung estivesse quebrada, ele não sentia nenhuma dor. E seu curativo estava ficando todo bagunçado, porque ele não deixaria esse maldito tarado se safar por fazer algo tão repugnante. Assim que ele abriu o telefone, suas suspeitas foram confirmadas. O vídeo obsceno da enfermeira-chefe estava bem claro, mesmo com zoom de 10x. Ele conseguia até ver os germes na superfície da pele. Bem, era o último iPhone 69. Isso fez o sangue de Anfung ferver. Anfung mostrou o vídeo para o velho, perguntando se ele tinha coragem de fazer um vídeo obsceno de alguém com um iPhone 69. Anfung disse ao velho que chamaria a segurança e os faria escoltar o bastardo para uma cela, onde criminosos adoram colocar tarados em seu lugar. Anfung ficaria com o telefone. E da próxima vez que ele visse esse velho tarado novamente, ele ameaçou arruinar sua vida miserável e repugnante. O velho bastardo sabia que não tinha outra escolha, a não ser fugir e nunca mais se mostrar perto deste lugar, e isso o enfureceu na primeira oportunidade que teve. Ele levantou-se do chão do hospital e saiu correndo pela porta, como se sua vida dependesse disso. Enquanto isso, a enfermeira-chefe, Jin, estava apenas confuso sobre como alguém reclamando de fortes dores nas costas poderia correr tão rápido. Anfeng ficou chocado ao ver em primeira mão a demonstração da pessoa mais ingênua e desmiolada da vida real. Ele decidiu mostrar a ela o que o velhote estava fazendo com o telefone. Filmou por baixo da saia dela, mas mesmo depois que ela viu o vídeo, baseado em sua reação, ela realmente não percebeu nada de errado acontecendo. Anfa entregou a ela o telefone com as imagens do vídeo, para que ela pudesse decidir se apagava ou chamava a polícia para o dono. Ele também lembrou a ela de ser mais cuidadosa, para que pessoas como aquele tarado não se aproveitassem de sua bondade. Ela sorriu com o brilho de 1000 estrelas, e então perguntou se a perna de Anfeng deveria estar machucada. A adrenalina de pegar aquele velho tarado em flagrante deve ter entorpecido a dor de sua perna quebrada. Mas agora que estava resolvido, a dor voltou com tudo e ele gritou de agonia. Felizmente, a enfermeira-chefe, Jin, era uma especialista quando se tratava de reparar esses tipos de lesões, e rapidamente colocou a gesso de volta no lugar. Ela olhou para ele e perguntou se ainda doía. Anfeng agradeceu a ela por lidar com sua perna quebrada, e agora não doía mais nada. Naquele momento, era como se apenas os dois existissem na sala lotada. Jin retribuiu a gratidão, como ela prometeu. Nunca mais deixar esses caras maus se safarem de mexer com ela. Ela os socaria muito bem a partir de agora. Anfeng só queria que ela estivesse mais atenta ao seu redor, vendo como ela estava deixando sua perna e pés quebrados tocar em suas almofadas da frente. Parecia que ela não tinha aprendido nada. Ela ainda era tão desatenta e inconsciente como sempre. Enquanto a cabeça de Anfang estava nas nuvens, outra enfermeira chamou por Jin, pois sua ajuda era necessária nas camas de emergência. Antes de voltar para suas rondas, a enfermeira-chefe angelical lembrou-o de não esquecer de voltar em uma semana para verificar sua perna novamente. Anfeng prometeu que o faria. Mas fazer planos para uma semana depois era irreal. Ele apenas sorriu impotentemente, pois somente ele sabia o que realmente estava acontecendo no mundo. Ele pegou a muleta que havia quebrado contra o velho tarado e mancou para fora do hospital. Anfung
Simplesmente aceitou o fato de que não seria capaz de vê-la novamente. O dia seguinte chegou e a nevasca não havia parado. Ela havia ficado ainda mais forte. Em vez disso, ela havia essencialmente congelado toda a infraestrutura e serviços, tornando apenas sair de casa um desafio perigoso. Nas notícias da manhã, relatórios meteorológicos de emergência continuavam chegando sobre como, dentro das próximas 24 horas, todas as regiões do país estariam experimentando fortes nevadas e uma queda acentuada nas temperaturas. Dubai, Egito. A bacia amazônica. E lugares que não deveriam estar experimentando esse tipo de fenômeno, estavam vendo suas massas terrestres enterradas em grossas camadas de neve. Todos os cientistas de todo o país reuniram-se nos Estados Unidos e declararam que esta tempestade de gelo passaria, e em breve. O governo anunciou que todos deveriam ficar seguros até lá. Enquanto isso, Anfen estava apenas relaxando dentro de sua casa. O aquecedor estava ligado, a temperatura ambiente abaixo de 20 graus, e ele estava assistindo ao canal de notícias, aquecido, aconchegante e bebendo vinho dentro de sua casa equipada. Anfen estalou a língua. O governo e a mídia simplesmente continuavam mentindo descaradamente, alimentando o público com besteiras para manter a ordem. Se ele não tivesse morrido e voltado à vida, ele poderia até acreditar neles. Mas desta vez foi diferente. Ele estava bem preparado para tudo o que estava por vir. Os suprimentos estavam totalmente estocados, a casa estava reforçada e o sistema de aquecimento estava funcionando perfeitamente. Ele estava tão bem preparado que não havia nada com que se preocupar no futuro imediato. Mas, de repente, seu telefone começou a vibrar incessantemente, com mensagens dos moradores do complexo habitacional feliz, um bate-papo em grupo discutindo o clima estranho, e como a neve já estava tornando as estradas intransitáveis. Dentro do bate-papo em grupo, os moradores do prédio estavam furiosos. Eles queriam sair e comprar suprimentos. Eles não sabiam quando o clima voltaria ao normal. Então, eles estavam brigando para ver quem iria ao supermercado. As pessoas estavam protestando para que o administrador do imóvel aparecesse e explicasse a situação atual. Os agentes pediram desculpas à multidão furiosa. Diziam que não podiam fazer nada com o tempo tão ruim. No entanto, as pessoas não estavam aceitando desculpas. Estavam com fome e precisavam de comida para sobreviver. Então, se os administradores do imóvel não fossem de muita ajuda, eles exigiram o reembolso das taxas que estavam pagando. Anfung, que estava entre a multidão, zombou de todos os presentes. Ele sabia que esta crise estava além do controle dos humanos. Então, essa briga era completamente sem sentido. Um dos moradores se aproximou e tentou acalmar todos. Por sua aura, ele parecia uma raposa astuta tramando algo. Ele declarou que a tempestade de neve era tão violenta que o proprietário não conseguia lidar com a situação sozinho. Mesmo que o gerente de alguma forma limpasse a neve em torno do apartamento, não havia garantia de que as estradas para o supermercado estivessem limpas e seguras para dirigir agora. Todos estavam ficando mais apavorados, e começaram a bombardear o homem esperto, perguntando o que deveriam fazer. Deveriam morrer de fome? Mas o homem raposa sugeriu que todos trabalhassem juntos para remover a neve, e caminhassem até o supermercado para estocar suprimentos. Nosso rapaz apenas encarou o homem que estava falando. Ele tinha alguma lembrança dessa pessoa, lembrando-se de que o nome dele era Janeiro. Em sua vida anterior, ele era uma pessoa animada e, como demonstrado hoje, ele era um que unia as pessoas sob sua bandeira. Então um usuário interrompeu o debate. Dizia que toda aquela conversa era besteira. Ele comentou que qualquer um que quisesse sair, deveria simplesmente fazê-lo sem incomodar as outras pessoas. Dito isso, ele saiu da sala de discussão, mostrando quanto estava desinteressado. Após o desaparecimento daquele homem, um personagem superestilizado se aproximou. Dizia que ajudaria a limpar o caminho, porque ele precisava fazer alguns negócios com seu irmão lá fora, chegando a milhões. Nosso rapaz imediatamente soube que quem estava falando era ninguém menos que o irmão. Lee, sua natureza arrogante e de vigarista era muito óbvia. Mesmo online, com o Lee se voluntariando, muitas pessoas seguiram em frente e assim a discussão foi finalizada. Algumas pessoas com personagens fofos começaram a levantar as mãos. Diziam que mesmo sendo fisicamente fracas, dariam o seu melhor. Então outra personagem bonita entrou na conversa, tentando ganhar simpatia, dizendo que embora estivesse com gripe, ela também desceria e ajudaria a todos.
Nosso rapaz imediatamente soube que essa personagem era Yona, a bruxa má. Ao ouvir que Yona iria, todos os seus admiradores também entraram. Diziam que estavam dispostos a cooperar. Neste ponto, Anfung já estava cheio. Ele começou a lembrar seus dias de admirador do passado. Então ele saiu, lembrando-se do dia em que morreu sendo admirador da bruxa. Ele não podia deixar de admitir que Yona era realmente boa em conquistar os corações das pessoas. Fiona então mandou uma mensagem diretamente para nosso rapaz, perguntando o que ele tinha andado fazendo ultimamente. Ela mencionou que ele disse a ela que entraria em contato com ela e lhe daria um presente. Então ela estava esperando. Então ela disse que sempre que Anfung decidisse visitá-la, ela exigiu que ele comprasse comida no supermercado. Em seguida, ela clicou em uma imagem sedutora de si mesma, vestindo menos roupa neste tempo congelante, mostrando sua pele nua e fechando as pernas, como se estivesse chamando Anfei para esmagá-la. Agora mesmo, embora ele não seja mais um otário para feiticeira enganosa, Anfung admitiu que Yona era realmente uma especialista em sedução. Ela pode ter sido um súcubo em sua vida anterior. Depois disso, Anfung respondeu a Yona com algo que não sabemos. Mas seja lá o que ele tenha mandado, Yona não gostou. Ela ficou furiosa, jogou o telefone na cama e pisou nele, desabafando sua frustração com Anfung. Hoje era o segundo dia desde que começou a nevar. A temperatura agora estava a menos 20 graus, no início do apocalipse. Eles ainda tinham um sistema de aquecimento central funcionando, então não foi tão difícil. Até mesmo a internet ainda estava funcionando, então todos viviam suas vidas como de costume. Quanto ao nosso herói, ele só estava navegando por vídeos eróticos para passar o tempo. Este era apenas o segundo dia do apocalipse, e ele já estava morrendo de tédio. Ficou claro para ele que a maior ameaça durante o apocalipse seria a solidão que o acompanhava. Sua perna ainda estava se recuperando, então ele não conseguia sair para passar o tempo e explorar. Um osso quebrado precisa de pelo menos alguns meses para se recuperar completamente. Então não é surpresa não ter coisas melhores para fazer. Ele decidiu assistir Netflix e relaxar, depois de um tempo naquele filme. Os médicos estavam costurando os ferimentos de um certo homem, que pulou do 15º andar. Eles descobriram que seus órgãos internos e ossos danificados haviam começado a se regenerar. Aquele homem estava destinado a morrer, mas porque ele tinha uma habilidade de cura, ele conseguiu se curar sozinho. Essa cena chocou Anfung. Ele pensou se sua teoria estava correta. Sua mão esquerda tinha o poder de regenerar quaisquer plantas, o que era semelhante à cura ou reparação. E se ele usasse sua habilidade em sua perna quebrada? Sem pensar mais, ele ativou sua mão verde e gentilmente agarrou sua perna quebrada. Ele se perguntava se haveria algum tipo de efeito. Colocando tudo o que tinha neste pequeno experimento, nosso rapaz ficou parado e esperou. No entanto, a chama verde simplesmente dissipou-se após um momento, sem produzir nenhum resultado. Anfeng mais uma vez ativou sua chama verde, e por alguns minutos a manteve. Mas para sua decepção, nada aconteceu. Anfeng deitou-se no sofá sentindo-se um pouco desapontado. Ele pensou que a luz verde o ajudaria a recuperar sua lesão mais rapidamente. Bem, como a luz verde não funcionou na carne, e sua perna também é um pedaço de carne, ele pensou que essa era a razão pela qual sua chama verde não funcionou. Ele não podia arriscar usar sua chama vermelha na perna. Ele não conseguia imaginar sua perna se transformando em um pedaço de picles distorcido. O sono atingiu nosso herói e ele adormeceu após um único bocejo. Enquanto sua consciência se desvanecia, a próxima coisa que ele viu foi a si mesmo usando um tipo de tocado tribal, enquanto montava uma cabra montanhês. E pelo que parecia, ele estava viajando com um rebanho de cabras por algum lugar. Ele continuou a montar a cabra selvagem como um louco, dando tapas na bunda da cabra e gritando para ela correr mais rápido. Atrás dele, uma horda de outras cabras o seguia. A cabra que Anfung estava montando claramente não gostou de levar tapas. Então, no momento seguinte, ela jogou Anfung para fora, enviando-o voando e caindo no chão com um ban. Ao cair, ele bateu o tornozelo e agora sentia uma dor intensa. Sentindo que o quebrou, ele estava gemendo, incapaz de se mover. Vendo Anfung com dor, a cabra lentamente se aproximou e começou a lamber seu tornozelo ferido. Anfung então acariciou a cabeça da cabra como agradecimento, mas isso mais uma vez irritou a cabra. Ela estendeu sua língua de 10 metros de comprimento, envolveu-a na perna de Anfung e a ergueu, fazendo a perna de Anfung se abrir amplamente. Anfung ficou chocado.
Mas a língua em volta da cabra começou a brilhar verde, com sua saliva pingando ao redor da perna de Anfung. Ele começou a sentir uma sensação de frescor e ban. Anfung acordou desse sonho estranho, respirando pesadamente. Ele estava todo coberto de suor, pensando o que era esse horrível sonho confuso. E quem era aquele bode safado e o que ele planejava fazer comigo? Então ele se lembrou da sensação refrescante no final do seu sonho. A mesma sensação que ele estava experimentando agora. Ele voltou sua atenção para seu tornozelo quebrado. E para sua surpresa total, sua perna estava coberta por uma chama verde. Ele ficou chocado. Anfen então lentamente, um por um, removeu suas bandagens. Depois que terminou, ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Sua perna não doía mais. Estava completamente curada. Esta foi uma descoberta revolucionária. Isso deixou Anfung curioso, pensando, será que essa chama verde ajuda na recuperação enquanto durmo? Então ele decidiu testar mais uma vez. Ele pegou sua faca de cozinha, todo nervoso, suas mãos tremendo de medo. Mas para sobreviver, ele tinha que descobrir mais sobre sua habilidade. Respirando fundo e fechando os olhos, ele fez um pequeno corte em seu dedo. E um ketchup de tomate vermelho começou a escorrer. No momento seguinte, Anfung invocou sua chama verde e cobriu toda a sua mão. Depois de um tempo, ele deu um sorriso confiante e malicioso, dizendo, agora eu entendo bem. O que ele realmente entendeu? Vamos descobrir depois de algum tempo. Enquanto isso, fora do apartamento, os moradores estavam tentando limpar a neve e remover os pedaços quebrados de árvores. Lá nós encontramos a raposa esperta de óculos, John, que havia acalmado a situação anteriormente. Ele estava agradecendo a todos por trabalharem duro, só porque ele disse. Então, com um tom educado, ele pediu desculpas a um velho chamado Tio Lu, dizendo que mesmo sendo tão velho, ele teve que sair e trabalhar duro nessa chuva forte. Lu simplesmente riu disso com naturalidade, dizendo que não fez muito. Todo o trabalho árduo foi feito pelos dois irmãos Jin, que fizeram o trabalho deles e o dele também. Então nós conhecemos os irmãos Jin. Eles eram irmãos gêmeos. Um era confiante e o outro era um pouco tímido e introvertido. Eles também riram dos elogios. Diziam que era seu dever ajudar os idosos nesses tempos difíceis. Naquele momento, um barulho de ban assustou os irmãos Jin. Eles se viraram e notaram que alguém com um vestido rosa havia escorregado e caído. Eles se aproximaram para ajudá-la. Jin estendeu a mão perguntando se ela estava bem, aconselhando-a a ter cuidado, já que o chão estava todo congelado e muito escorregadio. A garota pegou a mão de Jin. Quando olhamos mais de perto, era ninguém menos que Jin, a enfermeira-chefe. Ela estava usando um casaco rosa-choque com protetores de orelha rosa. Com um tom educado e um sorriso caloroso, ela agradeceu aos irmãos Jin por suas palavras gentis. Os irmãos Jin disseram que deveriam limpar primeiro o caminho principal, e se ela precisasse de ajuda, poderia chamá-los e eles viriam correndo. Ela agradeceu novamente, dizendo que poderia lidar sozinha. Enquanto isso, Jian ainda estava conversando com o tio Liu. Jian disse que a neve estava ficando mais forte, e eles teriam que ser rápidos ao comprar suprimentos mais tarde, com o que o velho concordou. Então o velho, enquanto fumava seu charuto com uma expressão séria, sussurrou algo sobre suprimentos. Jian perguntou o que? E o tio Liu simplesmente disse casualmente que não era nada significativo. Ele mencionou que tinha ouvido dizer que nos últimos dias, um dono em seu bairro tinha trazido suprimentos em uma pequena caminhonete, como se estivesse mudando de casa, e isso era um pouco suspeito para ele. Jian disse rindo, não é uma visão comum. Talvez essa pessoa esteja apenas se mudando para o apartamento, ou reformando sua casa. O velho estava ouvindo sem dizer nada. Então, segurando o boné com uma expressão séria, ele sussurrou que tinha visto tanques de gás e uma lareira, um forno sendo importado para cá. Segundo o velho, não parecia normal alguém comprar um aquecedor e um forno, no verão, logo depois de uma tragada profunda. O velho disse que era como se aquela pessoa estivesse se preparando para o inverno, como se soubesse que estava chegando. A conversa intensa deles foi interrompida pelos irmãos Jin, que vieram por trás, dizendo a Jian e ao tio Liu que eles tinham limpado o caminho principal, e talvez eles devessem começar a se mudar agora. O tio Liu se virou e agradeceu aos irmãos Jin pelo trabalho árduo. Naquele momento, um homem assustador surpreendeu os irmãos Jin por trás, agarrando-os, e dizendo,
que eles estavam falando sobre fazer preparativos para passar o inverno. Isso parecia interessante, mas antes que ele pudesse terminar sua frase, uma bola de neve grossa atingiu o homem na parte de trás da cabeça. E sim, atingiu-o com força. A bola de neve foi jogada por Liu Yan. Sua esposa gritou para o marido parar de preguiçar e ir lá para continuar trabalhando. Isso o irritou e ele começou a gritar com ela, dizendo que obviamente ele fez todo o trabalho sozinho, enquanto ela apenas observava de camarote e dava ordens. Mas ela agarrou o dedo dele entre seus dois dedos, dizendo para não apontar o dedo enquanto falava. É falta de educação. Enquanto isso, os irmãos Jin se esquivaram silenciosamente do caos. Naquele momento, Jian veio para resolver a discussão. Ele pediu ao casal para parar de discutir, já que o caminho principal estava limpo e eles precisavam se apressar. A enfermeira-chefe Jin também estava pronta para comprar alguns suprimentos. Ela tinha uma mãe doente em casa e queria conseguir alguns itens essenciais para enviar de volta. Os irmãos gêmeos também queriam comprar suprimentos para seus pais, mas o tio Lu, com um sorriso casual, novamente perguntou a Jian qual era sua opinião sobre o assunto. Será que ele também pensou que aquela pessoa sabia sobre a tempestade de gelo e fez estoque com antecedência? Jian, com uma expressão séria, não disse nada por um segundo. Então, rindo, disse que não achava que fosse o caso, e que essa tempestade passaria em poucos dias, e tudo logo voltaria ao normal. Mas então, mantendo o sorriso e levantando os óculos, cara. Ele estava emanando uma séria vibe asiática. Ele continuou dizendo que, mesmo que eles assumissem que essa nevasca não pararia, e só piorasse com o tempo, se alguém na vizinhança deles possuísse uma enorme quantidade de recursos, não era uma coisa boa? Tio Lu começou a rir, dizendo que estava certo e que os jovens realmente usam mais o cérebro. Depois disso, todos marcharam juntos em direção ao supermercado, mas a nevasca só piorou. Embora todos estivessem muito bem vestidos com roupas de inverno e equipados com guarda-chuvas, estava ficando difícil caminhar na neve pesada. Enquanto isso, todas as luzes estavam apagadas no apartamento, exceto no quarto de Anfeng. Lá dentro, ele estava desmaiado, babando, coberto de suor, parecendo que estava muito quente. Ele estava até mesmo usando apenas seu pijama, quando alguém começou a bater em sua porta. Ele estava em um sono profundo, sonhando sonhos lascivos com cabras, mas a batida na porta o acordou. Ainda meio adormecido e limpando a baba, ele abriu a porta e era ninguém menos que o irmão Li. Anfang pediu desculpas, dizendo que estava em um sono profundo, e que foi por isso que ele demorou a abrir a porta. O irmão Li, parado ali com um sorriso malicioso, fumando um charuto e segurando uma enorme arma, disse que trouxe o item que Anfang queria, e era uma semiautomática. Além disso, o irmão Li entregou o fuzil semiautomático para Anfang, agradecendo, dizendo que era só por causa de Anfang que ele conseguiu garantir suprimentos antes que a situação ficasse tão ruim. Anfang apenas riu, dizendo que o irmão Li era muito gentil. Ele simplesmente fez isso porque o irmão Li o ajudou a conseguir esta máquina. Mas as coisas mudaram quando o irmão Li suspirou profundamente. Suspiro. Anfang percebeu a mudança instantaneamente. O que houve, mano? Ele perguntou, com preocupação na voz. O irmão Li perguntou a Anfang se ele sabia sobre o supermercado, no Distrito Leste. Fomos lá depois da neve hoje para comprar algumas coisas, mas o supermercado estava completamente vazio durante a noite. O choque tomou conta de Anfang e ele gritou. Esvaziaram todo o supermercado em uma noite. Mas internamente, Anfang sabia que isso estava destinado a acontecer, como em sua vida anterior. Alguém havia esvaziado o supermercado de forma semelhante, era apenas sua especulação. Mas agora que o irmão Li confirmou. Esta notícia era séria. Enquanto eles se separavam, Li acenou casualmente, dizendo que estava voltando e dizendo a Anfang, mantenha-se aquecido, mano. Tudo bem, mano. Anfang respondeu, ainda perdido em pensamentos. De volta à casa de Anfang. Ele fechou a porta com um clique-clique. O som ecoava no silêncio. Anfang ainda estava perdido em pensamentos. Esvaziaram um supermercado inteiro durante a noite sem fazer barulho. Como eles fizeram isso? Ele ponderou, tentando juntar as peças do mistério. Memórias de histórias antigas e quadrinhos inundaram sua mente, onde os personagens têm poderes para manipular o espaço, sugerindo que isso pode ser mais do que apenas um roubo comum.
Poderia realmente haver alguém com habilidades especiais? Anfung se perguntou em voz alta, apenas pensando na possibilidade de que poderia haver mais humanos com superpoderes, e que ele não era o único com poderes. Já era o suficiente para deixá-lo tenso. Não havia outra maneira de um supermercado inteiro ser completamente esvaziado. É realmente perturbador, Anfung finalmente admitiu. Ele apertou o punho, brilhando com uma aura verde, demonstrando sua determinação e inquietação com a situação. Anfung estava sentado no sofá, perdido em pensamentos, lendo as densas linhas de seu livro. Sua expressão era séria, mostrando sua determinação em entender melhor suas habilidades. Ele sabia que precisava estar preparado. Caso outros indivíduos superpoderosos aparecessem, ele precisava de um plano, uma estratégia. As páginas de seu livro estavam cheias de anotações, esboços e observações sobre diferentes itens alimentares. Até agora, o que ele sabia é que sua habilidade pode reagir com vários materiais alimentares, produzindo múltiplos efeitos. Ele refletiu, olhando para os desenhos de soja, brócolis, trigo e até mesmo um pedaço de carne. Sua habilidade era única, sem dúvida, mas dominá-la estava se mostrando um desafio. Ele alcançou uma tigela de soja, pronto para testar seu poder novamente, com uma expressão focada. Ele pegou um punhado de soja. Sua mente acelerada. A taxa de sucesso é extremamente baixa, em média. A soja tem sucesso uma vez em cada 10 tentativas, e a carne raramente tem sucesso. Mesmo depois de dezenas de tentativas, ele pensou, a frustração se infiltrando em sua voz, enquanto sua mão começou a brilhar com uma aura verde. Ele não pôde deixar de se perguntar por que exatamente isso estava acontecendo. A soja em sua mão começou a reagir, energia verde girando ao redor delas. Mas, assim como antes, a reação foi volátil, terminando em uma explosão de energia verde mais uma vez. Anfung ficou segurando um pedaço de gosma preta. Ele estava realmente irritado e frustrado. Até agora, ele só havia aprendido como invocar suas chamas vermelha e verde. Mas a taxa de sucesso de ele gerar e cultivar alimentos era aleatória. Anfung gritou, a taxa de falha é muito alta. Ele suspirou, seus ombros caindo com o peso de suas repetidas falhas. Mas ele não estava pronto para desistir. Ele esmagou o nó na mão, determinação brilhando em seus olhos. Eu preciso descobrir como usar essa habilidade corretamente hoje. O relógio na parede marcava 22h45, tarde da noite, mas Anfung continuou sua busca implacável, relutante em descansar até alcançar alguma semelhança de sucesso. Finalmente, após inúmeras tentativas, ali, na frente de Anfung, havia uma planta de soja adulta, toda fresca e verde. Anfung, sem camisa e suando, finalmente conseguiu controlar algo útil. Mas, no processo, isso sugou toda a energia de seu corpo. Ele sentiu como se estivesse morrendo e não parecia muito feliz com isso. Anfung sentou-se em seu sofá, ainda sem camisa e pensativo. De um lado, havia um monte de lixo, suas tentativas fracassadas de invocar a planta. E do outro lado, a planta de soja estava orgulhosamente de pé. A saída de energia da luz verde não é constante. Ele percebeu que parecia. Ele estava tentando descobrir como fazer essa coisa de energia funcionar corretamente. Uma explicação visual apareceu em sua mente. Diferentes alimentos requerem diferentes níveis de energia para serem processados. Havia gráficos de flutuação de energia e avisos, mostrando Anfung sentado com um monte de terra ao lado dele, ainda em suas calças curtas. Claramente, ele estava tentando reduzir essa coisa de energia a uma ciência. Sua teoria era que diferentes culturas precisavam de diferentes níveis de energia para crescer. Por exemplo, se uma planta de soja precisasse de uma unidade de energia, então uma planta de trigo poderia não crescer com apenas uma unidade. Ele tinha que descobrir o quebra-cabeça. Um movimento errado e acabou o jogo. Ele pensou em visualizar o processo de transferência de energia com cronômetros. Era um equilíbrio delicado e Anfung não estava tendo um momento fácil. Parecendo um pouco perplexo, Anfung coçou a cabeça. Naquele momento, ele se lembrou de algo. Este modo parece familiar, ele pensou, percebendo que o método que ele estava usando lembrava de um antigo jogo de ritmo. Anfeng lembrou-se do jogo popular de dança musical, de mais de uma década atrás.
Os personagens dançavam na tela, e ele começou a conectar os pontos sobre como aplicar essa lógica de jogo ao seu controle de energia com um olhar determinado. Anfung visualizou flechas de energia no estilo do jogo rítmico, cada segundo precisando da entrada de energia correta. Sua mão brilhou verde enquanto ele se preparava para acertar as notas perfeitas. Ele canalizou a energia brilhando verde brilhante e acertou perfeitamente. Perfeito! Ele exclamou, segurando uma planta de aparência saudável. Ele tinha pegado o jeito agora. Parecendo triunfante com seu sucesso, Anfung passou para o próximo experimento. Parado na cozinha com caixas de macarrão instantâneo e um pouco de carne, ele decidiu que o próximo passo era experimentar com carne. Anfung se lembrou de como seu experimento anterior na cozinha deu errado. O cara tentou cozinhar um pouco de carne, mas virou uma gosma preta nojenta. Nojento, cara. Anfung ainda sem camisa, porque a explosão poderia estragar sua camisa. Ficou na frente de uma pilha de carne e uma tigela cheia de soja, contemplando a montanha de frango frito. Ele pensou, cozinhar carne não pode ser tão diferente de vegetal, certo? Canalizando seu chefe interior. Anfung segurou um pedaço de frango com símbolos de energia brilhantes. Parecia que ele estava decifrando o código de como cozinhar essa carne corretamente. Anfung se concentrou intensamente, tentando sincronizar o fluxo de energia com a carne. Mas espere, estava levando mais tempo do que com o vegetal. Tudo estava indo bem. Mas um movimento errado e bam! A energia explodiu em seu rosto. Ah! Ele gritou enquanto a gosma preta o cobria. Grande fracasso, cara! Determinado a não desistir. Anfung limpou a gosma e tentou novamente. Ele tentou novamente, mas foi outra falha. A cozinha estava uma bagunça e ele estava frustrado. Isto é nojento! Ele gritou, coberto com o líquido grosso e nojento da sua carne. Com uma cara de raiva, Anfung gritou, droga! O nível de dificuldade está fora dos gráficos. As consequências das tentativas fracassadas de Anfung pareciam uma zona de desastre. A cozinha estava coberta de gosma preta. Ele tirou um momento para meditar em meio ao caos. Caixas de frango frito cercavam enquanto ele tentava concentrar sua energia. Suas mãos brilhavam com energia vermelha e verde, enquanto ele se concentrava em canalizá-la para a carne. Flechas e símbolos voavam ao redor, mostrando sua intensa concentração. Finalmente, ele fez isso. Ele conseguiu cozinhar a carne corretamente, todo suado e sem fôlego. Ele estava muito orgulhoso de si mesmo, mas todo o trabalho o superou e ele desmaiou. Sua carne jazia ao seu lado, ainda grande e perfeitamente cozida. A cena muda para o mundo exterior. Uma grande tempestade de neve atingiu e a transmissão está atualizando todos, dizendo que esta é uma tempestade de neve que ocorre apenas uma vez por século. Recomendamos a todos que permaneçam em suas casas e evitem sair. Anfung, por outro lado, está deitado no sofá, cansado. Ele está ouvindo as notícias enquanto descansa. O desastre é generalizado e esforços estão sendo feitos para combatê-lo. Transportes, energia e serviços de rede estão interrompidos. Por favor, seja paciente neste momento. Anfung estava realmente irritado com a quantidade de mentiras que os canais de notícias diziam às pessoas. Com o caos lá fora, ficar em casa era a melhor opção. Anfung esticou-se, acordando a mão. Ele estava se preparando para outro dia dentro de casa. Naquele momento, o telefone de Afeng tocou. Era o grupo de bate-papo do bairro. Já entediado, ele decidiu verificar. No grupo de bate-papo, era uma bagunça. Algumas pessoas estavam pensando em esperar o governo para salvá-las, enquanto outras eram céticas e pensando em como se salvar e conseguir suprimentos. Naquele momento, o tio Liu interveio, perguntando a todos, você realmente acha que a notícia é verdadeira? E que o governo virá nos salvar? Se o governo realmente quisesse nos salvar, caminhões cheios de suprimentos já deveriam ter chegado. Ao contrário do que ouvi de meu amigo, veículos blindados e tanques estão marchando em direção à CDA. E só há uma resposta, guerra. Então, com isso, o episódio termina aqui. Por favor, curta e escreva o próximo capítulo nos comentários. Se você quer que a próxima parte chegue rápido, adeus.